batalha. E que existe uma forma de encararmos essa batalha. Que nós devemos nos revestir do Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Não existe evangelho sem poder de Deus. Não existe cristianismo sem poder de Deus. Não existe igreja sem poder de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Revestimento de poder é aquilo que Deus nos dá para enfrentarmos as batalhas espirituais. Não dá para enfrentar as batalhas espirituais na nossa força. Não dá para enfrentar as batalhas espirituais na força do nosso braço, nem da nossa inteligência, nem da nossa habilidade. Não. Batalha espiritual se vence, se luta, se trava com armas espirituais. O apóstolo Paulo ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para vencer principados e potestades. Aleluia! Seja qual for a batalha que você está enfrentando, seja qual for a guerra que está diante de você, eu quero dizer uma coisa para você: na sua força você não consegue, na sua força você não pode, na sua força você é fraco, mas existe um poder que está sobre a tua vida, e esse poder, ele é o maior poder de todos, é o poder da ressurreição. E dentro desse revestimento de poder, dentro dessas armas que nós temos, nós vimos aqui a armadura de Deus. Você é um soldado. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Éfesos, ele estava preso, ele estava encarcerado. E eu imagino que quando Paulo escreveu isso, ele estava contemplando um soldado romano que estava de repente fazendo a sua escolta, que estava vigiando. E quando ele olhava para aquele soldado romano, o apóstolo Paulo olhava para as armaduras daquele homem, as armas daquele homem, e ele vê ali, o Espírito Santo fala com ele e fala das armas e da armadura do crente. O que é a armadura de Deus? E qual é a importância dela para a batalha espiritual? A gente vê aqui, irmãos, algumas verdades. A palavra armadura de Deus é uma palavra só, é a palavra grega panóplia, é a junção de duas palavras, pan, que significa toda, e ópla, que significa armas, ou seja, toda arma. Tomai toda a armadura de Deus. São armas. Gente, preste atenção, eu vou falar de 6 elementos da armadura de Deus. Preste atenção, preste atenção. Você não pode nessa guerra se valer apenas de 1, 2, 3, 4 ou 5 deles. Se você se valer de 5 elementos da armadura de Deus, mas abrir mão de um deles, você está vulnerável nessa batalha. Essa armadura, querido, ou você a utiliza por completo, ou você não a utiliza. Ou você usa toda a armadura de Deus, ou você não está usando a armadura de Deus. Ou você se reveste de todos os elementos da armadura de Deus, ou você está vulnerável e fragilizado na batalha espiritual. Então, cada um dos elementos da armadura de Deus que eu falar aqui, você precisa assimilar, se examinar. Puxa, eu estou revestido, eu estou usando essas armas, eu estou usando essa armadura. Uma outra coisa que você vai precisar se questionar é: qual dessas armas, qual desses itens da armadura de Deus eu não estou usando? Querido, talvez você esteja enfrentando uma batalha espiritual hoje, agora. Talvez agora, nesse exato momento, você esteja enfrentando uma batalha espiritual e você nem percebeu. Na sua mente, pensamentos errados. Talvez nesse momento o inimigo esteja arquitetando algo contra você. Talvez nesse momento o inferno esteja projetando algo contra a tua vida. Eu não estou pregando aqui para causar medo a você, não. Mas eu estou pregando aqui para conscientizar você e para que você possa ficar em estado de alerta como um bom soldado de Cristo. Amém? Então, o que é a armadura de Deus? Quais são os elementos da armadura de Deus? O que eu preciso entender sobre ela? Em primeiro lugar, nós vemos aqui: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Diga, os meus lombos. Está muito fraco, gente. Fala com autoridade, fé e convicção. Os meus lombos estão vestidos com a verdade. É o cinturão. Esse cinturão é exatamente o que segurava as outras partes da armadura.
o cinturão da verdade. Querido, a verdade é a força que eu e você temos para sermos um crente vitorioso. A Bíblia fala em João capítulo 8, verso 44, Jesus falando sobre Satanás. Ele falando acerca de alguns religiosos. Ele fala assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Jesus falando para religiosos. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. O diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você vai entrar na batalha espiritual, se você está enfrentando uma batalha espiritual, a primeira coisa que você tem que se vestir é do cinturão da verdade. Não pode haver mentira na sua vida. Você não pode andar com coisas ocultas. Preste atenção numa coisa, querido. Meias verdades são completas mentiras. Meias verdades. Ei, você vai contar uma história, conte a história toda. Porque meias verdades são completas mentiras. E muitas batalhas espirituais são perdidas por causa de pequenas mentirinhas. Ei, você não vai cair nas grandes mentiras, você vai cair nas pequenas mentiras. Muitas batalhas espirituais são perdidas por causa de pequenas mentiras. A mentira não é algo de Deus. O pai dela, a paternidade dela não é dos céus. A paternidade da mentira não é de Deus. A paternidade da mentira é do diabo. Ele é o pai dela. Ele é o pai da mentira. Querido, a pessoa pode mentir por muito tempo, mas ela não mente para sempre. Ela pode enganar muita gente, mas ela nunca vai enganar todo mundo. Sabe por quê? Porque um dia a casa cai. Um dia a verdade vem à tona. E quando nós andamos na mentira, nós temos um inimigo, e não é o diabo. Quando você anda na mentira, o diabo é seu amigo. O diabo é seu amigão. O diabo está torcendo para você continuar mentindo. E ele vai te ajudar a mentir mais ainda. Ele vai te dar ideias. Querido, quando você anda na mentira, o seu inimigo é o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que Deus coopera para que aquilo que está em oculto venha a ser revelado. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Deus é o inimigo do mentiroso. Quando você decide viver uma mentira, quando você decide viver um engano, saiba que Deus se torna o seu inimigo. Deus é inimigo do mentiroso. Pequenas mentiras, gente, são grandes derrotas. Eu gosto de falar que nada vence a verdade. Por mais simples que ela seja, e mais bem elaborada que seja a mentira. Sabe, tem cada mentira que a gente ouve por aí, é uma história grande, é uma história enfeitada, é uma história comprida. Querido, nenhuma mentira, por mais enfeitada que ela seja, tem poder para vencer a verdade, por mais simples que ela seja. Então, se você entra numa batalha espiritual, você tem um parente que está aprisionado por forças demoníacas, ou mesmo você está lutando contra forças demoníacas, a primeira coisa que você tem que fazer é se cingir com o cinto da verdade. De repente o teu marido está aprisionado por Satanás, a tua mulher está aprisionada pelo diabo, os teus filhos estão aprisionados pelo diabo, ou mesmo você está enfrentando algum tipo de cativeiro. Você precisa estar cingido com o cinturão da verdade. E o cinturão, ele não só sustenta a armadura, mas o cinturão ele sustenta a espada também. A bainha da espada, ela não fica aqui nas costas, não dá para puxar, só vem filme, irmão. A espada fica na cintura, no cinto. A espada fica no cinto. E se você não tem o cinto da verdade, você não pode portar a espada. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Eu vou falar já já aqui da espada, gente. Mas a espada é a palavra. A espada é a palavra da verdade. Davi, ele era um grande guerreiro do Senhor, mas porque Davi entrou em um ambiente de mentira, ele deixou de ser um guerreiro. Porque quando você anda com o cinto da mentira, você não pode mais portar a espada da palavra. Então, você precisa se cingir com o cinturão da verdade. Mas não só o cinturão da verdade,
você precisa também, em segundo lugar, se vestir com a couraça da justiça. Diga comigo, justiça. O que é a couraça da justiça? Essa peça da armadura do soldado romano que Paulo estava observando, muitas vezes ela era feita de metal ou de couro batido, de couro duro, e ela cobria o guerreiro do pescoço ao peito. Ela protegia os órgãos vitais, como o coração. Ela era fundamental. É a couraça da justiça. E o que é a couraça da justiça no mundo espiritual, gente? Você precisa entender isso aqui em primeiro lugar, dentro desse ponto. Preste atenção numa coisa. Quem é pecador aqui? Quem congrega comigo já há um tempo sabe que quando você está em Cristo, você não é mais pecador. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, amém? Amém? Algumas pessoas timidamente levantaram a mão. É pegadinha? Não, irmão, não faço pegadinha, irmão. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você não estava debaixo de Cristo, você era pecador. Mas quando você está debaixo de Cristo, a Bíblia diz que não há mais condenação para a sua vida. E que você tem uma nova identidade, você é a justiça de Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5:21 diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Quem é esse? Jesus. Ele o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, você foi um tremendo pecador, uma tremenda pecadora lá atrás. Mas a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, você se rende a Jesus Cristo e passa a andar em novidade de vida. Esse não é mais o rótulo que está sobre você, essa não é mais a identidade que está sobre você. Agora você é uma nova criatura, nascido de Deus. Agora você é justiça de Deus, por causa de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Quem aqui é jogador de futebol? Quem aqui bate um futebol no fim de semana? Bater um futebol no fim de semana não faz de você um jogador de futebol. Quem aqui é um pescador? Quem aqui vive da pesca? Quem aqui de vez em quando vai pescar? Ninguém gosta nem de pescar aqui, meu Deus. Ser um pescador ocasional não faz de você um pescador. E pescar ocasionalmente não faz de você um pescador. E assim é o pecado. Quando você nasce de novo, você não vive mais no pecado. O pecado não é mais uma realidade na sua vida. O pecado se torna um acidente de percurso. Amém? Mas preste atenção. Não se engane. Olha aqui para mim, todo mundo. Não se engane. O meu papel aqui é fazer você andar na verdade e não se enganar. Você professou a fé em Jesus Cristo. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Mas você continua na prática do pecado, querido. Querido, examine se a sua decisão foi legítima. Você um dia veio aqui nesse altar. Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Mas você continua adulterando, continua fornicando, continua roubando, continua enganando as pessoas, continua falando mal das pessoas, continua se embriagando. Eu estou falando, continua envolvido com feitiçaria. A Bíblia diz que quem pratica isso não herdará o reino dos céus. Então não se engane com uma falsa conversão. Não se engane com uma falsa decisão diante do Senhor. Apóstolo, eu aceitei Jesus, mas eu continuo fornicando. O que é fornicar? É transar sem ser casado. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Está escrito na Bíblia, claro, claro. Não tem oração forte que dê jeito. Não tem pastor bonitinho e carismático que possa fazer o contrário. Eu não tenho o poder de salvar você se você anda na mentira, se você anda no erro, no engano e no pecado. Mas a partir do momento que você anda na luz e na verdade e na justiça, o pecado já não tem mais domínio sobre você.
A Bíblia diz que quando você vive no pecado, você é escravo do pecado. Repete-me, quem vive no pecado é escravo do pecado. E Deus não chamou você para ser escravo do pecado. Deus chamou você para ser servo de Cristo. Então decida hoje deixar de ser servo do pecado e passe a ser hoje servo de Cristo. Jesus Cristo derramou uma justiça sobre mim e sobre você, amém? Quando o Pai olha para a minha vida e para a sua, quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo. Quando o Pai olha para mim e para você, Ele não vê mais o pecado que você cometeu lá atrás. Ele vê a justiça de Cristo sobre você. Você está revestido com a justiça de Cristo. Mas preste atenção numa coisa: não adianta você estar revestido com a justiça de Cristo se você não anda na justiça. Como assim? Efésios capítulo 4, verso 24 diz assim, ó: e vos revistais do novo homem. O que é se revestir? É se vestir novamente. O que é que o apóstolo Paulo está falando? Se vista novamente do novo homem. E vos... Ei, olha aqui para mim. Preste atenção. Deus está escrevendo para crente. Se vista do novo homem. Esquece o velho homem. Deixa as coisas do velho homem para trás. Já foi. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Diga assim comigo: não basta. Está fraco. Não basta. A justiça de Cristo está sobre mim. Eu preciso andar em justiça. Não adianta você dizer: Jesus já me perdoou, Jesus já me justificou, e você anda na prática do pecado, você anda fazendo o que não presta, você anda fazendo o que é errado aos olhos de Deus. É isso que está falando, gente, da couraça da justiça. Porque sem a justiça de Cristo e sem uma vida de santidade, não existe defesa contra as acusações de Satanás. E Satanás, ele vai buscar acusar você. Ele vai buscar acusar você nas suas fraquezas, nas suas fragilidades. Você precisa se revestir da justiça de Cristo e andar em santidade. Do contrário, você não vai ter autoridade, porque constantemente Satanás, ele vai bufar na sua cara e lhe afrontar. Uma coisa é Satanás dizer para você assim: ah, você adulterou lá atrás, ah, você traiu lá atrás, você mentiu no passado. Uma coisa é ele falar isso. Outra coisa é ele falar assim: você está adulterando, você está mentindo, você está traindo. É duas coisas. Porque se Satanás fala que eu fiz isso lá atrás, eu falo: é verdade, eu fiz tudo isso. Mas tudo isso já foi pago, tudo isso já está cravado na cruz do Calvário. Jesus Cristo já pagou pelos meus pecados, aleluia. Mas se eu estou nessa prática, vai embora a autoridade do crente. Porque ele pode estar professando uma verdade, mas ele está vivendo uma mentira. Segura forte na mão da pessoa do lado e fala assim: irmão, não corre. Mas preste atenção. Não adianta professar uma verdade e praticar uma mentira. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Mais uma vez que você está em Cristo Jesus, Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou
ou nudez, ou perigo, ou espada, nada vai poder separar você do amor de Deus, nada pode apartar você das mãos do Senhor. Aleluia. Se revista do novo homem e ande uma novidade de vida, e a justiça de Cristo está sobre você, e Satanás é calado diante de você, e as acusações dele não têm mais peso sobre você, porque agora você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Quem é nova criatura, dá um brado de vitória, celebra ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O cinturão da verdade, a couraça da justiça. E ele continua falando, verso 15: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Na armadura do soldado tinha também os calçados. Os soldados romanos, eles usavam uma sandália com cravos na sola. Esses cravos eram pregos. Era para que não deslizasse, para que ele pudesse pisar e não deslizar o seu pé. É para que ele pudesse pisar e andar com agilidade. Irmãos, nós aprendemos aqui que se nós queremos ficar firmes e de pé na luta, nós precisamos estar calçados com o evangelho da paz. Irmãos, olha aqui para mim. Se você nasceu de novo, você é um crente, você precisa viver para a pregação do evangelho. Se você não pregar o evangelho, você vai morrer espiritualmente. É por isso que Paulo falava: ai de mim, se não pregar o evangelho. Se você não pregar o evangelho, você vai se tornar um obeso espiritual. O que é um obeso? É alguém que não tem déficit calórico. É alguém que tem superávit calórico. Uma pessoa se torna obesa porque ela ingere mais calorias do que gasta. É isso? Mas quando você passa a gastar mais calorias do que consumir, aquela gordura, ela vai se transformar em músculos. Tem muitos crentes que são obesos espirituais, que estão em superávit calórico espiritual. Como assim? Só recebe na boquinha, só recebe, só é servido e não dá nada, e não serve ninguém, e não prega para ninguém, e não ensina ninguém, e não ora por ninguém. Se torna obeso. Uma vez, uma pessoa se ofendeu porque eu falei que a obesidade é uma doença. Não é saúde. E aqui não é, meu Deus, eu não estou querendo cancelar ninguém que está acima do peso. Deus me livre. Mas não existe saúde na obesidade. Os ossos vão sofrer, os tornozelos, os joelhos, a pessoa fica toda inchada, toda inflamada, o coração vai sofrer mais, vai trabalhar mais, todo o corpo vai sofrer, às vezes, corre o risco de entupir. Não existe saúde. E da mesma forma não existe saúde na obesidade espiritual. Quando a pessoa se torna um crente obeso, ela só fica sentada e só recebe. Ela assume a postura de consumidor. Dá um tapa para a pessoa acordada que está do teu lado e fala assim: cara, não seja um consumidor, seja um doador. Meu Deus, não faça da igreja um supermercado gospel. Eu vou lá porque ali tem um bom louvor. Eu vou lá porque ali tem uma pregação muito boa. Eu vou lá porque ali... Isso aqui não é um shopping gospel. As igrejas evangélicas não são shopping gospel, onde você fica procurando cada igreja a melhor loja, que tem a melhor... Não! Aqui é uma casa sacerdotal, aqui é uma casa de oração, aqui é um lugar onde você foi chamado para fazer parte e exercer o seu sacerdócio, aleluia. Se tu é crente, se você nasceu de novo, você foi chamado por Deus para exercer um sacerdócio diante do Senhor. Você é um sacerdote do Deus vivo, aleluia. Meu Deus!
calce as sandálias da pregação do Evangelho da Paz. Se você não pregar, você vai ser um crente trôpego, que vai patinar na vida cristã, não vai ter firmeza e não vai crescer, não vai avançar. A sandália ajudava eles a avançar. Isaías 52:7 diz: que formosos são sobre os montes, olha, aqueles que estão subindo, os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia boas novas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Irmãos, o diabo, ele declara guerra para destruir os homens. O diabo, ele quer destruir, ele é homicida desde o princípio. Ele quer trazer guerra, tribulação para a vida das pessoas. Mas eu e você, nós temos o Evangelho da Paz. O Satanás, ele quer trazer tribulação para a vida das pessoas. Mas eu e você, nós temos aquilo que acaba com essa tribulação. Nós temos o Evangelho da Paz. Aleluia! Aleluia! Nós temos o Evangelho da Paz. Como é bom conviver com alguém que anda nessa verdade, uma pessoa que tem paz. A minha paz eu vos dou, a paz que o mundo não pode dar. Meu Deus, a paz que excede todo entendimento, é a paz do Senhor, gente. Ei, e preste atenção numa coisa: pregar o Evangelho deve ser um estilo de vida. Diga isso comigo: pregar o Evangelho deve ser um estilo de vida. Para quem gosta de língua portuguesa, coloca o texto super conhecido na tela de Marcos 16:15. É um texto que todos vocês aqui já ouviram. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha só, ide por todo mundo. Agora, Mateus 28:19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, repete comigo assim, ó: ide, ide. Essa conjugação verbal no original grego dá a ideia de continuidade. É um presente contínuo. É o que? É enquanto você vai, faça. Enquanto, é como assim? É algo constante. É como se fosse um estilo de vida. Como assim? Enquanto você vai, você prega o Evangelho. Enquanto você vai, você faz discípulos. Eu vou facilitar. Enquanto você vai para o trabalho, pregue o Evangelho. Enquanto você vai ao trabalho, faça discípulos. Enquanto você vai à academia, pregue o Evangelho. Enquanto você vai à academia, faça discípulos. Enquanto você vai à escola, pregue o Evangelho. Enquanto você vai à escola, faça discípulos. É você fazer da pregação um estilo de vida. Não é simplesmente ir para a fila do banco, puxar a Bíblia e começar: meus irmãos, hoje eu estou aqui para pregar a palavra de Deus para você. Aleluia se você faz isso. Ir para o ônibus: irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Aleluia, glória a Deus você que faz isso, irmão. Amém, continue fazendo, não critico você, Deus me livre, isso é de Deus. Mas eu estou falando, sabe de quê? Eu estou falando de você pregar no seu dia a dia, com as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas ao seu redor, diariamente. Isso é fazer da pregação um estilo de vida. As pessoas ali do seu trabalho, você falar de Deus, você saber, Jesus fala, o Evangelho muitas vezes é como um fermento. Um pouquinho dele vai levedar toda a massa. Irmãos, você tem que ter esse caráter de influência. De onde você chegar, onde eu chegar, o Evangelho vai se espalhar. Onde eu chegar, as pessoas vão ouvir a palavra. Onde eu chegar, as pessoas vão ouvir a pregação. Irmãos, eu louvo a Deus porque isso não é algo artificial e não pode ser, tem que ser algo natural na sua vida. Eu me lembro quando eu malhava numa academia, quando eu morava lá na Barra do Ceará, a academia era lá no Conjunto Polar. As pessoas veem algo diferente na minha vida e na sua, quando a gente se porta de uma forma justa. Tem algo diferente em você, tu é diferente. As pessoas veem isso. As pessoas veem que você trata as pessoas do sexo oposto diferente, com respeito. As pessoas veem que você não fica em conversas tolas. As pessoas veem que existe algo diferente, uma nobreza, algo diferente em você.
E as pessoas vão ser atraídas para isso, gente. Assim como a formiga é atraída pelo açúcar. Assim como a abelha é atraída pela flor. Porque existe algo diferente em você. Olha para quem está do lado e fala: eu vejo algo diferente em você. Aí você responde assim: sabe o que é? É a presença de Deus que está na minha vida. Aleluia. De repente alguém já falou isso para você: rapaz, tem algo diferente em você. Diga: é Jesus. Mas fale de uma forma que não vai parecer que você é uma pessoa presunçosa. Ele: cara, eu vou te falar o que é. É que um dia eu conheci alguém que mudou minha vida. Ah, sabia, né? Foi um relacionamento. É um relacionamento. Mas não é marido nem esposa, é um relacionamento com Deus. Quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Irmãos, como é que o senhor faz? Eu prego de uma forma mais simples possível, na linguagem mais simples possível, irmão. Aonde eu estiver. Se eu vou cortar meu cabelo, eu me faço tolo para me achegar aos tolos. Irmão, eu começo a conversar com a pessoa na língua dela. Eu entro no mundo dela, sabe, para mostrar para ela como Deus operou na minha vida. E se Deus operou na minha vida, pode operar na vida dela também. Aonde eu vou, se eu vou cortar o cabelo, se eu vou para a academia, para onde eu vou, irmão, para onde eu vou, eu estou em guerra. Aleluia. Eu estou em guerra. Eu não sei você, irmão, não tem bandeira branca para Satanás. Ei, Satanás, bandeirinha, bandeirinha. Quem era menino, brincava de esconde, esconde, pega, pega. Ei, bandeirinha, parou, bandeirinha, bandeirinha. Irmão, não tem bandeirinha no mundo espiritual. Você está em guerra constantemente. Satanás, olha, eu vou entrar no meu trabalho aqui agora, bandeirinha, tá? Não, irmão, não tem bandeirinha não. Lá no seu trabalho, o Satanás vai colocar uma mulher para dar em cima de você, vai colocar um homem para dar em cima de você. Lá no seu trabalho, um cliente vai fazer uma proposta indecente a você. Lá no seu trabalho, irmão, vai acontecer ciladas do diabo que ele vai armar para a tua vida. Não tem bandeirinha. Quem está entendendo, irmão? Então fala assim: eu estou em guerra. Então calça as sandálias. Como é que você vai pisar em serpente e escorpião descalço? Bate aí, meu irmão, irmão, se toca. Como é que você vai pisar nas serpentes e escorpiões com os pés descalços? Aleluia. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo fala de uma outra arma. Verso 16 diz: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe qual era o tamanho desse escudo? Ele é quase meu tamanho. Eu meço 1,78. O escudo de um soldado romano naquela época, de acordo com os historiadores, era 1,60. Então, aqueles desprovidos de altura, que tem menos de 1,60, o escudo cobria você. 1,60. Mais ou menos bem aqui assim. O tamanho do escudo. Esse escudo muitas vezes era feito de madeira ou de ferro. Quando de madeira, ele era coberto com couro curtido, que ele fica duro. E esse escudo, irmão, eles usavam muitas vezes para formar as falanges. Como assim? Quando os soldados iam, ficavam enfileirados um do lado do outro, e eles colocavam o escudo aqui, um do lado do outro, e faziam uma barreira de proteção. O inimigo muitas vezes ele vinha com seus dardos, e esses dardos eles eram inflamados. O quê? Com fogo, incendiado. Gente, olha que tremendo. O escudo ele protegia todo o corpo do soldado. E a gente vê que protegia o quê? Contra os dardos do maligno. Preste atenção numa coisa. Constantemente Satanás está lançando os dardos dele contra a sua vida. Constantemente. E o que são esses dardos? O que são essas setas? Ele quer inflamar o seu coração. Não deixe o seu coração se inflamar. Quando o nosso coração se inflama, geralmente é porque Satanás, ele acertou um dardo inflamado na gente. Não deixe o seu coração se inflamar. Como é que ele vai fazer isso? Através de mentiras, pensamentos blasfemos, pensamento de vingança. Quem já pensou em se vingar de alguém, irmão? Em arquitetar a morte de alguém?
não levanta a mão, fica aí. Senão vão deixar de ser teu amigo. Mas quem já pensou em se vingar de alguém? Através de dúvidas, através de desejos ardentes de pecar. E ele lança esses dardos para minar nossa fé, gente. E na aljava do diabo, o diabo tem uma aljava também. E na aljava do diabo, gente, ele vai lançar vários tipos de dardos. É o dardo da dúvida, o dardo da lascívia, o dardo da cobiça, o dardo da vaidade, o dardo da inveja. Então nós precisamos estar sempre minados, guardados por esse escudo, o escudo da fé. A fé. Satanás, quando você está na batalha espiritual, ele vai sempre querer minar a sua fé. Ele vai fazer você pensar assim, ó, será que tem propósito eu jejuar? Será que tem sentido eu me consagrar? Será que vale a pena eu lutar por isso? Ele quer minar a sua fé com esses dardos. Mas você não vai sucumbir diante deles. Você vai entesar o seu escudo. E nenhum dardo do maligno vai tocar na sua vida em nome de Jesus. Tomai toda a armadura de Deus. E ele continua falando: tomai também o capacete da salvação. Diga, capacete da salvação. Gente, o capacete protege o quê? A canela. O capacete protege o quê? O cotovelo. Para algumas pessoas que andam de moto, parece que é o cotovelo que ele protege, né? O capacete protege o quê? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Não, irmão, tem pessoa que fala, não, na cabeça de alguns tem nada. Tem, irmão, tem. Tem o cérebro, a mente, os pensamentos. E o capacete da salvação, ele está ali para proteger a sua mente, os seus pensamentos. Porque muitas batalhas são travadas aqui, ó, na mente da gente. E o que é o capacete da salvação, pessoal? Duas coisas. Em primeiro lugar, é a consciência de salvação. É você ter convicção de quem você é. A sua consciência. Eu sou nascido de novo. Eu sou salvo. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que Satanás não tem mais domínio sobre a minha vida. Mas é não só essa consciência de salvação, é também uma mente controlada por Deus. Querido, olha aqui para mim, querida. Você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir esse passarinho de fazer um ninho nela. Então fala assim, ó. Vier um pensamento que não tem nada a ver, você sabe que pensamento é já. É esse aí que você está pensando agora. Quando vier esse pensamento aí, ó, fala assim, ó. Sai. Faz como está ajeitando o cabelo. Pode fazer. Você não pode impedir o passarinho de pousar, mas você pode impedir de fazer um ninho na sua cabeça. E você precisa ser proativo. Não tenha mente passiva. Diga assim, eu não posso ter mente passiva. Querido, se você for num terapeuta, e eu falo isso como alguém que já levou gente em terapeuta, alguém que é pastor de terapeuta, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu já ouvi psiquiatra falar isso para paciente. Controle seus pensamentos. Psiquiatra fala isso, psicólogo fala isso. Psicólogo fala assim, ó, critique seus pensamentos. Mas tudo isso está na Bíblia. Porque a Bíblia fala assim, ó, Paulo fala assim em Filipenses 4, ó, no mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. O que é que Paulo está falando? Que você, em primeiro lugar, tem o poder de controlar aquilo que você vai pensar. E se você tem poder de controlar o que você vai pensar, você tem o poder de controlar o seu cérebro. Então diga assim, ó, eu vou bugar a mente de gente aqui agora, diga assim, ó, não é o meu cérebro que me governa, sou eu que governo ele. Muitas vezes o seu cérebro vai trair você, mas você precisa governá-lo. E uma das formas de você governá-lo é usando o capacete da salvação, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Todo pensamento, esse pensamento vem de Deus. Ah, eu vou sair na rua agora, vão me assaltar. Ah, eu vou morrer, vou sair de casa, eu vou morrer. Não, peraí. Deus está cuidando de mim ou não está? Às vezes a gente pensa coisas absurdas. Ah, eu vou tomar um avião vai cair. Não, irmão, não vai. Não vai. Olha aqui para mim. Você vai andar muito de avião e seu avião não vai cair. E quando você entrar no avião, se você tiver medo, você lembra, o apóstolo falou que eu ia andar muito de avião, meu avião não vai cair. Então meu avião não vai cair, porque meu pastor falou que não vai cair. Eu digo pela minha palavra que esse avião que você entrar não vai cair em nome de Jesus. Você vai viajar, você vai para Israel comigo, você vai para Paris, você vai para Londres, você vai para Disney com a família, andar nos parques de diversões da Disney, e seu avião não vai cair em nome de Jesus. Amém? Eu estou falando de coisas simples, irmão, mas isso aqui é sério. Quantos testemunhos eu já recebi de pessoas que chegam na igreja, que às vezes não conseguiam ir na mercearia, não conseguiam ir na parada de ônibus, dominadas por pensamentos de pânico, de medo, de ansiedade. Você precisa colocar sobre si o capacete da salvação. E em sexto e último lugar, a sexta arma que você precisa se valer dela, e o Ministério de Louvor pode subir, é a espada do Espírito. A espada, ela não é só uma arma de defesa, ela é também uma arma de ataque. O que é a espada? Diga assim, a espada é a palavra. Mais uma vez, a espada é a palavra. Existe um poder na palavra. Ore a palavra, confesse a palavra, declare a palavra. Com a palavra você golpeia o mundo espiritual. Irmãos, nesse momento eu estou golpeando o mundo espiritual. Nesse momento eu estou desarticulando mentiras que Satanás colocou na mente de algumas pessoas aqui. Nesse momento eu estou guerreando no mundo espiritual. É pela palavra que a gente vai saquear o reino das trevas. Domingo passado, 5 pessoas se decidiram por Cristo. Olha o saque que nós fizemos no inferno. Domingo retrasado, 20 pessoas. Meu Deus, olha um saque. Domingo retrasado, 1 pessoa. Domingo retrasado, umas 8 pessoas. Meu Deus, estamos saqueando o inferno. E é como? Pela espada do Espírito, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você golpeia o inimigo. E você golpeia o inimigo confessando a palavra, declarando a palavra, aleluia. Não cesses de falar do livro dessa lei. Foi o que Deus mandou Josué fazer. Não era só meditar no livro. Ei, não é só ler a Bíblia, não é só meditar na Bíblia. Você tem que confessar a palavra. Você tem que declarar a palavra. O que é que o mundo fala de você? Não interessa. O que interessa é o que a palavra fala de você. Então diga agora mesmo. Satanás, ele colocou um dardo na mente de algumas pessoas, dizendo assim: olha, você é um derrotado, você nunca vai vencer nada. Isso é mentira, porque a palavra diz que eu sou mais do que vencedor, aleluia. Satanás fica falando: olha, você não vai aguentar na presença de Deus, você vai desviar. É mentira, porque nada vai me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nada, nem altura, nem profundidade, nada vai me separar do amor de Cristo, aleluia.
Satanás vai falar: você não vai conseguir, você não pode fazer isso. É mentira, porque a palavra diz que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Aleluia! Satanás fala para você: você é pobre, você não tem nada. É mentira, porque a palavra do meu Deus diz que o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Aleluia! Eu vivo é pela palavra, eu uso a palavra. Satanás não tem poder diante da palavra. As mentiras do inferno não têm poder diante da verdade da palavra. Ei, existe uma palavra que Deus deu para você. Deus colocou essa palavra dentro de você. É a espada do Espírito. Aleluia, essa espada de fogo flamejante que está dentro de você, ela tem poder de anular os sofismas, as mentiras que Satanás tem levantado, as ciladas, é com elas, é com essa espada que você acaba e coloca por terra tudo isso. Aleluia. Ei, guerreiros e guerreiras do Senhor, está na hora de você tomar sobre si a armadura de Deus. Aleluia, está na hora de você se posicionar. Você está em guerra, você está em batalha. Satanás não está de brincadeira com você, mas isso é problema dele, porque você também não está de brincadeira com ele. Aleluia. Você é um guerreiro de Deus, você é uma guerreira de Deus. Quem está entendendo? Quem é guerreiro de Deus aí? Quem é guerreiro de Deus aí? Aleluia. Moisés, ele quis libertar os egípcios, Israel do Egito, com a espada errada. Tem crente usando a espada errada. Tem gente que está usando a espada da palavra para machucar pessoas, para ferir pessoas, matando pessoas. Não. Mas quando Moisés usou a espada que Deus deu para ele, a espada do Espírito, ele libertou mais de 2 milhões de pessoas das mãos de Faraó. Pedro arrancou a orelha de um homem com a espada errada. Mas quando ele usou a espada certa, 3.000 pessoas se converteram de uma só vez. Olha o golpe que ele deu no inferno. Está na hora de você usar a espada certa. Está na hora de você parar de machucar as pessoas com a palavra de Deus. Está na hora de você parar de ferir as pessoas, ferir quem ama você, ferir quem deveria receber uma palavra de você, e começar a usar essa palavra aqui para trazer cura e vida. Jesus Cristo, ele venceu Satanás com a espada da palavra. As pessoas olhavam para Jesus pregando e falavam: esse homem, ele prega de um jeito diferente. Ele não é como os outros religiosos. Ele prega como quem tem autoridade. Ele prega de uma forma diferente. É porque ele estava usando a arma certa. As viagens de Paulo foi apedrejado muitas vezes, foi humilhado, foi rejeitado muitas vezes, mas por essa espada ele plantou muitas igrejas e arrancou muitas vidas do poder de Satanás. E eu quero declarar: você com essa armadura, você vai ser um guerreiro vencedor nas mãos de Deus. E você vai não só suportar os ataques do inimigo, mas você vai saquear o inferno para a glória de Deus. Você vai saquear o inferno. Eu quero profetizar na vida de pessoas aqui hoje, que as pessoas do teu trabalho vão se converter. Aleluia. Que antes falavam mal de você, antes zombavam de você, escarneciam de você, mas aqueles que zombavam de você, escarneciam de você, pessoas serão salvas, libertas e transformadas através da sua vida. Guerreiro de Deus, guerreira de Deus, posicionado, posicionada, com as armas certas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E é com essas armas que você vai saquear o inferno em nome de Jesus. Aleluia! Preste atenção. E aqui eu encerro. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu encerro com a frase de um autor cristão: ou esse livro vai afastar você do pecado, ou o pecado vai afastar você desse livro. Eu falei de 6 elementos da armadura de Deus: o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a sandália do evangelho da paz, o capacete da salvação e a espada do Espírito.
Qual dessas armas, desses componentes da armadura que você precisa restaurar? Como está a sua vida? Por que será que tantas batalhas você tem perdido? Eis a resposta. De repente a sua armadura esteja precisando de reparo. Que bom que você está aqui. Você está no lugar certo. Deus está reparando a tua armadura hoje. Deus está restaurando a armadura de pessoas hoje aqui. Aleluia. Deus está entregando uma espada nova na mão de pessoas hoje aqui. O que é essa espada nova? É o ânimo, é a paixão e o prazer de meditar na palavra. Mas preste atenção. Você precisa esmerar essa espada. Você precisa afiar essa espada diariamente. Meditar nessa palavra, declarar essa palavra diariamente. Ou esse livro afasta você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Olhe para dentro de si e responda: